Olá, amados irmãos, a graça e a paz. Louvamos a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Quero agradecer a todos que têm orado por nós, que nos mandou a mensagem hoje, nessa data que se comemora o Dia do Pastor. Muito obrigado, obrigado pela mensagem, obrigado pelos áudios que foram mandados. Deus abençoe a vida de cada irmão, né? Entendo que quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou com um dever, uma obrigação e um desafio que nós não podemos abrir mão, é de pregar a palavra de Deus. E gostaria de compartilhar com você hoje um texto na palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 5, tá? A partir do versículo 1, de nós estarmos aí meditando, falando um pouco daquilo que Deus colocou em nosso coração. E eu quero também compartilhar o coração dos irmãos, tá bom? Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11, aí para termos um entendimento melhor desse contexto, dessa história bíblica, dessa narrativa, para que nós possamos compreender e aplicar para nossas vidas, ok? A palavra de Deus diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pecadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração que se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo, seguiram Jesus. Eu quero falar sobre o desafio de mudar de atitude na vida para servir no reino de Deus. Eu acredito que para Pedro, Tiago, João, foi uma decisão muito difícil que eles tiveram que tomar, mas eles não tinham o que dizer diante daquela circunstância, diante daquilo que eles presenciaram e vivenciaram juntamente com Cristo. Portanto, eles saíram ali para aquele momento de despertamento, de pregação da palavra de Deus. E nessa oportunidade nós vamos falar desses desafios ministeriais e também do chamado para qual Deus tem feito a cada um de nós. Jesus havia iniciado seu ministério, já havia feito muitas curas, expulsado demônios. Porém, um grupo de discípulos não estava totalmente preparado para enfrentar as dificuldades do ministério que viria. Observa que no capítulo 5 fala assim: aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, Deus estava junto a ele ao lago de Genezaré. Mas antes desse fato acontecer, antes deles estarem ali na beira do lago, Jesus tinha passado por uma sinagoga. Jesus havia curado pessoas, havia curado enfermidades, expulsado demônios. Ele já tinha feito alguns milagres e uma certa multidão já o acompanhava. Jesus havia iniciado seu ministério, já havia feito curas, como eu diz aqui, né, expulsado demônios. Mas ele estava iniciando, consolidando o grupo de discípulos que iria trabalhar com ele. Entretanto, esses discípulos não estavam totalmente ou conhecedores de tudo aquilo que viria a acontecer com o seguimento de Jesus. Então, mediante os milagres
que havia feito, Jesus já tinha muitos seguidores. E ele precisava que os seus discípulos também estivessem preparados para aquela obra, aquilo que Deus havia estabelecido e o propósito de Deus para anunciar, para continuar crescendo ali e expandindo o reino de Deus. Jesus tinha muitos seguidores e ele precisava de colaboradores e por isso precisava que seus discípulos estivessem preparados. Se Pedro continuasse na sua vida de pescaria, ele não teria como desenvolver um ministério juntamente com Jesus. Se Tiago continuasse na sua vida de pescaria, ele não teria como continuar a sua vida como pescador. Se ele continuasse, João continuasse na sua pescaria, eles não poderiam ser discípulo de Jesus e seguir de Jesus pelos aqueles 3 anos que sucederia ali a partir deste momento no desenrolar do ministério da pregação da palavra. E Jesus precisava daqueles rapazes, daqueles homens para continuar a pregação, para continuar avançando no reino de Deus. Em primeiro lugar, que nós precisamos destacar aqui é que Jesus ele já havia passado por alguns lugares pregando a palavra. Ele já havia sido apresentado para o povo de Israel como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas pessoas já estavam tendo a experiência de ver Jesus, de compartilhar com Jesus aquilo que eles estavam vivendo e vivenciando. Interessante que, em primeiro lugar, embora não se diga que estamos diante de um dos momentos decisivos da vida de Jesus, a última vez que ouvimos ele pregar, no capítulo 4, versículo 38, diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão Pedro, onde a sogra de Simão estava doente, enferma, com bastante febre, e ele então ali cura a sogra de Pedro. Ele passa por aquele momento, ele volta para o lago, e ele volta para as sinagogas, e ele tem aquele percurso dele de pregação. Jesus ele apresenta aquele percurso de pregação, ele volta a estar na sinagoga, mas ia chegar um momento que ele não tinha como. A gente percebe na história de Jesus que chegou um momento que ele não tinha como mais ir nas sinagogas para pregar, porque os judeus, os escribas e os fariseus queriam matá-lo, estavam perseguindo, estavam querendo matá-lo. Então ele anuncia e ele começa a estabelecer um trabalho diferenciado naquele desafio daquele ministério no reino de Deus, juntamente com seus discípulos. E nós vamos destacar algumas coisas relacionadas a isso. Aonde é que Jesus considerou as dificuldades que iam surgindo na pregação do Evangelho, porque veio para que era seus e os seus não receberam. João diz isso, lá em João. Quando Jesus chega para anunciar a palavra na sinagoga, lá ele não foi aceito. Ele teve que mudar o conceito, o contexto de pregação, o local de pregação, a forma de abordagem da pregação. A gente encontra lá em Mateus, a partir do versículo 5, ele nos montes, ele foi para os montes para pregar. Por isso que nós temos lá o texto, lá o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Era onde Jesus tinha espaço para pregar a palavra de Deus. Os locais de pregação não eram mais permitidos na sinagoga ou em alguma praça pública, ele não poderia mais anunciar a palavra. A gente vai ver mais o contexto do local, mais à frente a gente vai ver o local onde Jesus estava pregando a palavra de Deus, para a gente entender. Talvez a gente tenha uma visão assim, se é 2000 anos atrás, talvez era um lugar, uma cidade erma, um lugar que não tinha tanta relevância assim, e a gente vai perceber o local, o significado daquele local onde Jesus estava anunciando a palavra de Deus. E quando ele volta, ele sai da sinagoga, ele chega aqui na beira do mar, na beira da água, ele precisa usar um barco, ele precisa usar a proa do barco para ser um púlpito para a sua pregação, assim como ele usava os caminhos, assim como ele usava a estrada, para que pudesse anunciar. E os caminhos se converterão em sua igreja. O púlpito, nesse momento era um barco, o barco de Pedro.
E nós vamos estar depois fazendo uma abordagem sobre Pedro. Logo após eu quero fazer essa abordagem sobre esse desafio ministerial de Jesus, né? Ele tinha muitos seguidores, porém ele não tinha cooperadores na obra. Ele tinha muitos seguidores, mas ele não tinha um grupo de pessoas que pudesse ajudá-lo. E ele precisava não só da multidão seguindo, ele precisava de um grupo trabalhando com ele. Ele precisava de pessoas que ajudassem a coordenar e comandar aquele grupo, administrar aquela situação que ele estava vivendo. Onde queira que os homens o escutavam, eles fechavam as portas da sinagoga e Jesus então passou a ensinar em qualquer lugar onde lhe era permitido pregar. No portão, na entrada, na estrada, no barco, na beira do mar. Quando as coisas apertavam, entrava para dentro do barco, fazia daquele barco o seu púlpito. O que eu quero trazer de mensagem para nós? Às vezes as oportunidades são fechadas para nós, às vezes alguma situação parece difícil para nós, e nós temos que aproveitar as oportunidades, os meios que nós temos. O meio que Jesus tinha naquele momento, ele poderia dizer o seguinte para aquela multidão: vão para casa, que aqui não há um ambiente favorável para nós estarmos pregando a palavra de Deus. Vão para casa, porque esse lugar aqui não é um lugar legal para a gente estar falando da palavra de Deus. Jesus imediatamente arruma aquele barco para pregar a palavra de Deus. Mas ele precisava de pessoas, né? Ele precisava de alguém para que ajudasse naquela administração, ajudasse no comando daquela situação. E Pedro, João e Tiago são encontrados aqui, são mostrados aqui, porque eles eram seguidores de Jesus já haviam sido escolhidos por Jesus para ser discípulo de Jesus, porém, à noite eles tinham uma função, né? A função deles era a pescaria. Eles tinham que sobreviver, eles tinham família. Pedro tinha a esposa, não fala de filhos, mas Pedro tinha esposa, né? E Tiago e João, não sabemos nenhum relato, mas certamente se estavam trabalhando no barco de seu pai, eles tinham uma responsabilidade de estar sustentando a casa, ajudando naquele sustento. Logo, Jesus chega para aqueles homens que estavam trabalhando, já estava passando por aquele momento, já chegando da pescaria, lavando suas redes, e a Bíblia relata que eles não conseguiram pegar nada. Eles não conseguiram ter êxito naquela pescaria. Pedro era um homem pescador experiente. Talvez dos discípulos de Jesus era o mais idoso, né? Quando foi abordado por Jesus, quando foi chamado por Jesus. E ele sabia que as condições daquele dia não eram favoráveis mais para a pescaria. Ele, Tiago e João estão lavando ali suas redes para uma possível pescaria, ou no dia seguinte, como era a profissão, eles deveriam retornar imediatamente. Eles tinham que buscar os recursos para dentro de casa, e o local não era adequado. Eles estavam na margem do rio, eles estavam na margem do mar da Galileia, ou como diz aqui Genezaré, né? Como diz aqui Genezaré, nós vamos estar falando sobre esse lago, nós vamos estar vendo algumas questões interessantes e importantes a gente saber sobre essa situação. Eles estavam aqui bem à margem desse rio. Mas Jesus, após pregar e dispersar a multidão, manda que Pedro vá até adiante. Fala: e você não pegar um peixe, afaste um pouco mais, vá um pouco mais, e aqui você pode lançar a rede. Lance a rede. E Pedro, ele poderia ter dito muitas coisas para Jesus. Ele poderia ter alegado algumas coisas para Jesus naquele momento. Todas as nossas decisões devem ser tomadas a partir da palavra de Deus. Por isso Pedro não tomou essas decisões. Embora a gente consiga ver Pedro tomando algumas atitudes no decorrer do seu ministério, da história, do relacionamento dele com Jesus, algumas decisões que vão contrárias aos propósitos e à vontade de Deus, mas aqui nesse momento ele: sobre tua palavra eu lançarei as redes. Sobre tua palavra eu vou lançar a rede. Havia uma dificuldade naquele momento, na beira-mar, para fazer aquilo. Algumas situações nós precisamos tomar iniciativa, mesmo que pareça ser impossível aos nossos olhos. E foi essa a atitude de Pedro.
Eu vou lançar a rede aqui, eu sou experiente pescador e aqui nessa beira de mar, aqui próximo da cidade, a gente não consegue pegar peixe. Tem experiência de muitos anos disso, né? Pedro poderia ter alegado que, baseado em sua experiência como pescador, ali não teria como pegar peixe. Pedro poderia ter dito isso para Jesus: não, Senhor, eu já estou cansado, cheguei de viagem, cheguei de pesca, a gente teve esse momento aqui com o pessoal, o Senhor já dispersou o pessoal, eu já lavei minhas redes, né? Amanhã é outro dia, então eu não quero fazer isso, né? Aqui não pega peixe. Pedro poderia ter dito isso. Ele poderia ter dito o seguinte: não, eu estou cansado, né? Se eu pegar essas redes e lançar na água novamente, porque não é simplesmente pegar uma rede e jogar na água, existe todo um processo de pesca. Não é simples só jogar a rede na água. O processo ele é mais amplo. A pescaria ela exige um pouco de conhecimento da forma de armar a rede, da forma de estender a rede para que ela seja puxada. E interessante que eu fico imaginando que Pedro, o texto não diz se havia outras pessoas no barco com Jesus e Pedro. Fala que Jesus entrou no barco de Pedro. Precisaria mais pessoas ali para estender aquela rede, para espalhar aquela rede para aquela pescaria. Mas Pedro, ele simplesmente diz o seguinte para Jesus: sobre tua palavra eu vou lançar essa rede. Pedro poderia também ter dito o seguinte: alegar que as redes já estavam limpas para uma nova jornada. E se ele lançasse a rede ali, mesmo que não pegasse nada, poderia sujar novamente aquela rede e ter dificuldade. Já era tarde, já tinha limpado e não dava mais para limpar a rede naquele momento. Ele poderia ter alegado isso também. As redes só teriam mais trabalho para lavá-las novamente. Jesus, porém, deu uma ordem a Pedro que ele deveria jogar a rede em que ele estava mandando, e a partir daquele dia Pedro mudou o foco da sua pescaria. Jesus ele disse para Pedro naquele dia que daquele dia em diante, quando Pedro lançou a rede, quando ele obedeceu a Jesus, quando ele não fez nenhum questionamento dos propósitos de Cristo para a vida dele, quando ele lançou aquela rede, a palavra de Deus diz que ele pegou muitos peixes. E ele acenou para os barcos que estavam à beira da margem que viessem para ajudá-los, e as redes se rompendo, e eles pegaram tanto peixe que colocaram nos barcos, e quase os barcos iam a pique naquela situação. Eles obedeceram a palavra de Deus, e Jesus então muda a história de Pedro, muda a trajetória de Pedro, muda os desafios que ele deveria enfrentar a partir daquele momento, a perspectiva deles com relação ao ministério, com relação ao reino de Deus. Muitas vezes nós estamos pescando e não estamos tendo êxito na nossa pescaria porque os nossos propósitos, os nossos objetivos, o nosso foco talvez não esteja no local certo ou não estamos sob a orientação correta de Cristo. Será que está havendo uma compreensão do propósito de Deus? Jesus disse para Pedro o seguinte: da agora em diante você será pescador de homem. Jesus precisava de pessoas que tivessem experiência com resultados negativos. Eles tiveram naquela noite uma experiência com resultado negativo. Pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas as nossas redes estão limpas para uma nova pescaria. E eles estavam preparados e confiantes que eles iriam novamente a pescar novamente e que certamente pegariam mais peixes. Certamente eles pegariam mais peixes. Eles estavam preparados para isso. Estavam dispostos a isso. E nós precisamos entender que a nossa responsabilidade no reino, o nosso compromisso com o reino, os nossos desafios, eles precisam ser atendidos a partir da palavra de Deus e a partir da ordem de Deus. Pedro era um pescador experiente, as condições não eram favoráveis para a pescaria, o local não era adequado, mas sob a palavra de Jesus, ele lançou as redes. Talvez você vê situações, talvez você vive em circunstância que parece não ser favorável para que você pregue a palavra. Talvez apareça circunstância ou pessoas para quem você precisa pregar e
as condições não são favoráveis, mas nós devemos entender o seguinte: é sob a palavra de Jesus, é sob a ordem de Cristo, é obedecendo o chamado do Senhor que nós devemos lançar a rede e iniciar o nosso processo na pescaria, de fazer aquilo que agrada ao Senhor. A palavra de Deus nos mostra a história geográfica daquele lugar, que esse rio, esse mar, ele tinha uma extensão da Galileia, né? Mar da Galileia, Mar Tiberíades, Lago de Genezaré, são 3 nomes que eram dados para aquele local. Às vezes você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas ou João alguma situação aí de falar assim, o Mar da Galileia ou o Mar Tiberíades, o Lago do Genezaré. Ele tinha nomes diferentes. Ele tinha uma extensão de 20 quilômetros, ele tinha 13 quilômetros de largura. Ele tem, ele não acabou, ele existe ainda, né? Ele tem 20 quilômetros de extensão, 13 quilômetros de largura, tá? Esse lago tem essa extensão, e ele descansa em uma altura de 200 metros sobre o nível do mar. Havia ali um clima tropical, nós encontramos ali situações de vendavais, nós encontramos neste mar Jesus contando a história que ele começa a caminhar sobre as águas e Pedro tem um encontro com ele. Então eles tiveram muita experiência com Cristo nesse local onde o Senhor disse para ele que ele seria um pescador de homens. Embora esteja quase deserto hoje, em nossos dias, mas na época de Jesus havia a margem, em toda a margem daquele mar, daquele lago. A gente percebe que Jesus sai de Cafarnaum, atravessa para outro lugar, vai para Tiberíades, não sei o que. Os irmãos percebem isso aí e falam, mas como é que isso acontece, né? Às vezes fica aquela preocupação na cabeça, faz se ele pegou o mar e atravessou para o outro lado, 13 quilômetros de largura, né? Eles navegando ali, talvez não demorasse muito tempo, embora seja uma distância bem considerada para remar, para atravessar, né? Mas não era uma coisa tão extraordinária e tão longe, né? Mas naquela região, em volta daquele mar, em Jerusalém, havia 9 cidades, tá? Na época de Jesus havia 9 cidades, tá? na beira daquele mar. E a gente vai encontrar, você vai vendo, contando a história de Nazaré, Tiberíades, Galileia, e vai contando algumas histórias assim, e você vai perceber essas cidades ali. A menor daquelas cidades, uma das menores daquela cidade, nenhuma delas possuía menos de 15 mil habitantes. Aproximadamente a população aqui onde nós vivemos, em Brasil Novo, no estado do Pará, é em torno de 15 mil a 20 mil habitantes. Então seria uma cidade mais ou menos nessa proporção, sem talvez uma extensão geográfica tão grande quanto a nossa, que entra em travessões de 40, 50 quilômetros. Não, mas é uma população aglomerada ali, de 15 mil ou mais mil habitantes naquela região beira-mar. E Genezaré é uma realidade. O nome daquela cidade, o nome daquele mar que é colocado, daquele lago, era de uma bela planície que existia no Lago Ocidental, que era muito fértil. Os judeus gostavam de jogar com as derivações. Eu tinha 3 nomes para Genezaré, os quais mostravam quão bela era aquela cidade. Por exemplo, como Brasil, nosso país, aqui foi usado o termo Brasil Novo, ou seja, um Brasil novo, um novo país. A ideia é essa. Por exemplo, a cidade, muitas outras cidades aí, elas têm um significado, elas têm um nome e têm um significado daquele nome. E a cidade de Genezaré, o lago de Genezaré, também tinha o seu nome, o seu significado. Ali havia o significado de que era uma harpa, o seu fruto era tão doce como o som de uma harpa. Ou seja, era gostoso viver naquele lugar onde Jesus estava anunciando a palavra de Deus. Outro significado para aquele lugar era o príncipe dos jardins. Era um lugar de príncipe, era um lugar muito bonito, um lugar para se viver muito bonito. E também os jardins das riquezas, que era também considerado aquele lugar onde eles estavam vivendo. Então,
dentro dessa situação em que Pedro estava vivendo, João, Jesus e Tiago, eles são chamados para um desafio ministerial, para enfrentar outras situações ou viver outras circunstâncias na vida e que eles não sabiam que ia acontecer. E de fato aconteceram coisas trágicas. Logo depois do chamado, possivelmente menos de 3 anos desse acontecimento, houve a crucificação, mas aconteceu também coisas extraordinárias, deles verem Jesus ressurgindo, deles verem Jesus ressuscitado, deles verem Jesus subindo para o céu, deles receberem a promessa de Deus, que eles levariam a palavra de Deus a todo mundo. Às vezes, existem circunstâncias que nós nos apegamos, né, tanto quando somos desafiados a pregar, somos chamados ao ministério, à obra de Deus, ao reino de Deus, e nós nos apegamos a algumas coisas. E eu gostaria de destacar aqui 3 coisas que Pedro viu, né, nesse desafio ministerial. Nessa história aqui poderíamos chamar de uma lista de condições para um milagre. E ele viu essas condições. Primeiro, é preciso o olho que vê. Jesus, ele estava ali naquele momento, e não há necessidade de pensar que Jesus criou um cardume de peixe para aquela ocasião. Talvez poderia falar, rapaz, Jesus criou um cardume de peixe bem ali naquele local, ele tinha poder para criar, ele criou aquele cardume ali para que Pedro pudesse pegar aqueles peixes naquele momento. No mar da Galileia existiam cardumes fabulosos. Segundo os estudiosos, dizem que nesse mar havia cardume tão sólido, de mais de meio hectare de superfície, aonde eles estavam ali. E durante o dia eles afundavam, estavam na profundidade por causa da luz do sol, mas durante a noite eles subiam para alimentar, né? E Jesus viu aquilo ali, e Jesus sabia que aquele momento era um momento oportuno para que ele pudesse lançar aquelas redes e ia pegar ali aquele peixe que Pedro tinha passado a noite e não havia pegado. O mais provável é que o olho agudo de Jesus visse um cardume naquele momento ali e mandou que Pedro jogasse as redes ali. É claro que tudo na nossa vida é um milagre, e Deus fez aquilo para mostrar para Pedro que ele precisava confiar na palavra de Jesus Cristo. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós não temos que ter medo, nós não temos que temer diante da circunstância, porque nós somos chamados, o nosso desafio no reino é confiar na palavra. E não estarmos apegados às circunstâncias para pegar a palavra. Nós vimos que Jesus pregava na sinagoga, Jesus pregava na beira do mar, Jesus pregava em cima do barco, Jesus pregava no caminho, por onde for que ele fosse, ele estava anunciando a palavra, ele estava pregando a palavra. Tá? Necessitamos de olhos que realmente vejam. Muita gente viu o vapor levantando da tampa de um bule. Quando você bota uma água para ferver, um leite, alguma coisa, você vê o vapor subindo ali, na panela de pressão, aquele vapor saindo aquele vapor, né? E antes disso já existia essa questão do vapor há muitos anos, no século XVII, no século XVIII, isso já acontecia, mas somente o James Watt viu e pensou numa máquina, né? A máquina a vapor. E ele criou então um sistema, e depois ele passou esse sistema para o filho dele, já havia estudando sobre a máquina de vapor, e hoje nós temos aí a questão da queima, do combustão, né, que é um vapor que bate, tem um virablequim, nós temos a propulsão e temos veículos e transporte. As pessoas viram o vapor saindo do bule, mas somente James Watt viu que era possível criar alguma coisa com isso. Jesus sabia que ali tinha peixe, e naquele momento ele sabia que poderia jogar a rede e que ia pegar. Às vezes é preciso o olho que vê as coisas. Nós temos tantas oportunidades surgindo na nossa vida, tantas coisas que nossos olhos estão vendo, e a gente precisa pedir sabedoria de Deus para ver o que isso pode acontecer. Como, se eu agir diante da circunstância, como Deus pode agir na vida de muitas pessoas, transformando muitas pessoas. Nós precisamos entender
essa responsabilidade. Quando Isaac Newton viu uma maçã caindo da macieira, ele ficou questionando, por que ela cai, por que ela não sobe, né? E então ele desenvolveu ali a teoria e a lei da gravidade, e assim surgiu todo esse estudo com relação à gravidade. Muitas pessoas viram coisas caindo e vindo para a Terra, mas somente ele viu essa questão da lei da gravidade. A Terra, ela está cheia de milagres. Está acontecendo muitos milagres no nosso meio, porém nossos olhos não veem. Nós precisamos ver o que Deus está fazendo. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Deus está fazendo as coisas aos nossos olhos, e nossos olhos precisam estar atentos para ver aquilo que Deus quer nos mostrar. Precisamos ter experiência com Deus e vida com Deus para entender a ordem do Senhor e aquilo que Deus quer nos mostrar. Em segundo lugar, é preciso o espírito que se esforça. Se Jesus dizia, Pedro estava disposto a provar outra vez, embora estivesse cansado. Pedro poderia, como eu disse, haveria várias coisas que Pedro poderia dizer com relação a Jesus. Não, Senhor, eu estou cansado, eu tenho experiência, eu sei que aqui não tem peixe, eu já sei. Né? Basta pegar um pescador e chegar lá na beira do rio e falar assim, vamos pescar aqui. Se o pescador está acostumado, você nunca foi, fala, não, aqui não, aqui eu sei. Né? Aqui não pega peixe. Ele não vai chegar assim, você acha que aqui tá bom? Então vamos jogar. Porque se ele tiver experiência com a pescaria e com o rio, ele vai dizer, não, vou te levar para um lugar onde pega peixe. E Pedro, ele simplesmente disse assim, não, Senhor, sobre tua palavra, eu vou lançar a tua rede, eu vou lançar a rede. Ele se esforçou, mesmo que tivesse que fazer tudo de novo, e lavar as redes, e juntar as redes, e ter aquela decepção que ele já tinha tido naquela noite, naquela pescaria. Mas ele estava disposto a obedecer à voz do Senhor. Embora estivesse cansado. Para a maioria das pessoas, o desastre em sua vida é que deixam de esforçar-se o suficiente com desempenho. Às vezes, alguma coisa que deu errado na sua vida, naquela circunstância você simplesmente não toma atitude novamente. O fato de você chegar e pregar a palavra de Deus para uma pessoa e não teve resultado que você esperava naquele momento, você simplesmente desiste. E a palavra de Deus nos mostra nesse texto que os nossos desafios é preciso um espírito que se esforça para pregar a palavra, para acreditar no propósito de Deus. E em terceiro lugar, é preciso um espírito que busca fazer o impossível. É preciso um espírito que busca fazer o impossível. A noite tinha passado, toda aquela noite. E este era o momento para pescar. Todas as circunstâncias eram pouco favoráveis para pegar peixe naquele momento. Mas Pedro disse, sejam quais forem as circunstâncias, se tu disseres, provaremos outra vez. Muitas vezes esperamos porque o momento não é oportuno. Quantas coisas você deixou de fazer, tanto para você mesmo, porque você acha, agora não é o momento. Talvez você tinha condições para fazer, mas você não quis fazer, porque acha que não é o momento. Quantas coisas você deixou de fazer no reino de Deus e a gente deixa de fazer no reino de Deus porque a gente fica pensando o seguinte, não, agora não é o momento de fazer, vamos esperar um pouco mais. E nós estamos perdendo a oportunidade. E não temos aquele elemento chamado elemento da fé. Nós não temos aquele elemento que é o Espírito Santo de Deus que diz para nós que nós podemos fazer, sim, porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, é impossível e Deus age através da nossa vida e faz através de nós. É Deus que faz. É Deus que nos dá a oportunidade. Nós precisamos obedecer a Deus. Muitas vezes esperamos por um momento que não é oportuno. Se esperamos que as circunstâncias sejam perfeitas, nunca começaremos. Se nós esperarmos um momento perfeito para fazer alguma coisa no reino de Deus, agora chegou a hora, Deus já fez tudo, eu só tenho que dizer, não faça, que Deus vai fazer também. Nossa obrigação, nossa função é lançar as redes e deixa o milagre por conta de Jesus. Deixa a obra por conta de Jesus. Nosso milagre, nossa responsabilidade é pregar a palavra. Deixa o milagre da salvação por conta de Jesus. Deixa o Senhor trabalhar
Deixe o Senhor fazer a obra na vida das pessoas. Se quisermos um milagre, devemos cumprir com aquilo nosso, com que Jesus nos mande. Deixe o impossível para Deus. Quero convidar você para orar neste momento. Talvez você precise de um milagre na sua vida. Talvez você precise de oportunidade. Talvez você precise de coragem para começar a fazer aquilo que Deus quer que você faça e você não teve. Faça em nome de Jesus e deixe Deus fazer a parte que é milagrosa, deixa por conta de Deus. Santo Deus e bendito Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Deus, por este momento que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Senhor, capacita-nos, ó Deus, para viver conforme a Tua vontade, para fazer o que agrada ao Teu coração. Nos capacita, ó Deus, para fazer tudo o que for da Tua vontade. Aquilo, ó Pai, que nós pensamos que às vezes não é o momento, nos dê, ó Pai, oportunidade para que possamos ter coragem de lançar a rede sobre a Tua Palavra e deixar, ó Pai, que o milagre seja feito pelo Senhor. Fazer com que as oportunidades, ó Deus, não sejam desperdiçadas e que possamos pregar a Tua Palavra. Se houver alguém, ó Pai, que está nos ouvindo neste momento, que ainda não tomou a decisão de Te aceitar como Senhor e Salvador, que possa fazer isso e que possa, ó Pai, ser transformado pelo Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que lhe dê sempre a oportunidade de fazer aquilo que é o propósito de Deus. Tenha coragem de mudar de atitude para servir no reino de Deus. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.